A Idade Média é um período histórico, né? No século XIX, os historiadores criaram uma divisão da história em 5 épocas. Haveria uma pré-história, uma Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nessa divisão, a Idade Média iria do século V, no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e iria até o século XV, com a queda do Império Romano do Oriente, no ano de 1453. A Idade Média é um dos períodos históricos mais interessantes em termos de construção de sentido em torno dele, né? Essa construção já começou já no final desse período, né? Com o movimento renascentista, que construiu um sentido negativo, né? Um pouco pejorativo. Os renascentistas, um principal ponto, né, deles era resgatar a arte, a cultura que foi produzido na antiguidade, porque teria havido esse período aí de 1000 anos que teria havido uma regressão, né, a cultura regrediu e eles queriam então buscar, se inspiravam, né, naquela produção cultural da antiguidade. Então esse período entre a antiguidade e eles seria um período médio, né? Uma coisa que é médio é medíocre, né? Então começou a construção de um significado negativo para esse período. Depois, no século XVIII, os iluministas retomam esse significado renascentista e acrescentam, né? A Idade Média seria o período das trevas, né? Enquanto que o século XVIII, os iluministas seriam os iluminados, né? A época das luzes. A Idade Média seria o período das trevas, né? Um período de certa irracionalidade, em contraposição à época do século XVIII, que seria o período da razão, né? Então, aprofunda um pouco esse significado negativo para a Idade Média. Já o romantismo, no século XIX, começa a produção de uma outra visão a respeito da Idade Média, né? Uma visão positiva, entretanto, é uma visão idealizada, né, a respeito desse período, mas é uma visão positiva. No século XX há um esforço dos historiadores de criticar tanto a visão negativa, renascentista e iluminista, quanto a visão positiva, romântica, né, idealizada e tal, e tentar historicizar, né, o que foi esse período. A Idade Média é um período que entrou para o imaginário, né, que faz parte da cultura popular, né? Quando a gente fala de Idade Média, certamente na sua cabeça vem um monte de imagens, né, que foram associadas a esse período. Hollywood explorou bastante essas imagens, disseminou bastante, né? Hoje em dia faz parte do mercado, né? Por exemplo, casamentos com temática medieval, festas com temática medieval, enfim, é uma coisa que faz parte do imaginário nosso, que está muito presente no nosso cotidiano hoje.